Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma aula de frações, nossa segunda aula hoje, e estaremos abordando o tópico leitura e alguns tipos de frações. Nós veremos hoje como se lê uma fração e vamos analisar dois tipos de frações. Na próxima aula veremos outros tipos, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Ó, a leitura de frações. Nas frações, a leitura ocorre da seguinte forma. Veja bem. Lemos o numerador de forma normal e o denominador damos nomes diferentes. Exemplos. Olha só, a primeira coisa é relembrar o que é numerador. Numerador é o número que fica em cima da fração. Denominador é o número de baixo. O numerador a gente lê como normal, né? O número normal. Se tipo tiver um em cima, a gente lê como um. E o denominador, que é o número de baixo, ele recebe nomes especiais, que a gente vai ver agora. Ó. Exemplo, né? Ó. Quando o denominador for 2 e, vamos supor, tendo o 1 em cima e o 2 embaixo, né? O exemplo da fração, a gente lê assim, ó. 1 meio ou metade, certo? É porque é a mesma coisa de 1 dividido por 2. 1 dividido para 2 vai dar 0,5, que é a metade de 1, né? Então a gente lê 1 meio, tá certo? Ou metade. Então, sempre que tiver o 2 no denominador, no número de baixo, a gente vai ler meio. Se fosse um 3 em cima e o 2 embaixo, a gente teria 3 meios. Um 4 em cima e o 2 embaixo, a gente teria 4 meios. Tá entendendo? É assim que a gente lê. Quando for 3, a gente vai ler terço, certo? Embaixo. Tipo assim, quando o 2 está em cima e o 3 embaixo, a gente lê 2 terços. Quando for um 5 em cima e o 3 embaixo, a gente lê 5 terços. E assim sucessivamente. Sempre que o 3 estiver embaixo, a gente lê terços, certo? Quando for o 4, a gente lê quarto, tipo aí o exemplo, né? Um quarto. Quando for 5 embaixo, a gente lê quintos, né? Tipo 13 quintos, como tá aí, né? O número de cima sempre vai ser normal, certo? Se tivesse o número 100 ali em cima, e o número 4 embaixo, a gente leria 100 quartos, certo? Mas vamos lá. Quando for o 6 embaixo, a gente lê sextos, certo? Ali um exemplo, né? Tem o 5 em cima e o 6 embaixo. A gente lê 5 sextos. O número de cima é numerador, o número de baixo é denominador. Não esqueçam disso. Quando o numerador for 2 e o denominador for 7, a gente lê 2 sétimos. Quando o numerador for 8 e quando o denominador for 8 e o numerador for 7, a gente lê 7 oitavos. E a mesma coisa quando for 10 e 9. A gente lê 10 nonos, certo? Então, só é lembrar disso, ó. Denominador, sendo 2, a gente lê meio ou metade. Quando for 3, a gente lê terço. Quando for 4, a gente lê 4, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos, certo? Faltou 9 ali. E quando for 10, certo? Quando for 10, aí tem outros nomes diferentes. A gente vai ver agora. Nas frações com denominador 10, 100 e 1000, usamos outros nomes. Olha só como são os nomes de quando for 10. Quando o denominador for 10, a gente lê décimo, certo? Tipo assim, ali está 1 em cima e o 10 embaixo. Está 1 no numerador e o 10 no denominador. Então a gente lê 1 décimo. Se fosse 5 ali em cima, a gente leria 5 décimos. Fosse um 6 lá em cima, 6 décimos. E assim sucessivamente. Mesma coisa com 100. Ó. Quando o 100 estiver no denominador, a gente lê centésimos, certo? Eu acho que você já deve ter ouvido, né? Um décimo, centésimos, um milésimo de segundo. Eu acho que você já deve ter ouvido isso, né? Então, é justamente isso, ó. Quando o 100 estiver embaixo, a gente lê centésimos. Exemplo, 21 centésimos, né? Ali. E quando for 1000, a gente lê milésimo. Quando, tipo, ali, né? 5 milésimos. Se fosse um 30 ali em cima, seria 30 milésimos. Fosse um 2, seria 2 milésimos, certo? Então é assim que a gente lê essas frações. De 1 a 9, a gente lê, de 2 na verdade a 9, né? A gente lê meio, terço,
quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quando chega em 10, a gente lê décimo, né? Normal. Aí quando for 11, quando o denominador for 11, 12, 13 e assim sucessivamente, a gente lê assim, ó. Quando for 11, a gente lê número normal, ó. Só que aí tá acrescenta no final avos. A palavra avos. Tipo assim, denominador 11 e o número 37 em cima, né? No numerador. A gente lê 37, 11 avos. Certo? A gente vai ler a palavrinha, o número e colocar o nome avos no final. Quando for 12, ó, 5, 12 avos. Quando for 13, e o 7 no numerador, a gente lê 7, 13 avos. Ok? Então é isso. Leitura de frações é assim, né? Bem fácil. Depois do 11, aí vai ficar só assim, certo? Se fosse um 14, seria. Vamos supor que tem um número 5 sobre 14. A gente lê assim, né? Ó, 5 14 avos, certo? Se for 15, tiver um 3 em cima e o 15 embaixo, a gente lê 3 15 avos, certo? E assim vai, até o infinito, ok? Quando for 100, aí a gente lê centésimos, certo? E quando for mil, milésimos. É isso. Vamos lá. Tipos de fração. Nós temos a fração própria. O que é uma fração própria? São frações em que o numerador, que é o número de cima, ele é menor do que o número de baixo, o denominador, certo? Alguns exemplos, ó. Nós temos aqui o 1 sobre 2, né? 1 meio. Ela é uma fração própria. Por quê? Porque o número de cima é menor do que o de baixo. É 1 dividido por 2, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, 3 sétimos. Quando o número de cima é menor do que o de baixo, é uma fração própria. Lembre-se disso. Número de cima menor do que o de baixo é uma fração própria. Mais uma vez, ó, 9 quartos. Não, 4 nonos, na verdade. 4 nonos. A gente tem outra fração própria, certo? Por quê? Porque o 4 é menor do que 9. E ele está em cima, no numerador. Então, em todas essas frações, o numerador ele é menor que o denominador. Ou seja, elas são frações próprias, certo? Não esqueça disso. Fração própria, o número de cima é menor do que o de baixo. Então, a fração imprópria é justamente o contrário. Ó, as frações impróprias é quando o numerador, o número de cima, é maior que o denominador, que é o número de baixo. Vamos aos exemplos. 5 terços. O 5 é maior do que o 3 e o 5 está em cima. Então é uma fração imprópria. 8 meios, né? 8 sobre 2 a gente lê 8 meios. Então é uma fração imprópria. O 8 é maior do que o 2. 10 sextos. Outra fração imprópria, né? O 10 é maior do que o 6. Em todas essas frações, o numerador é maior que o denominador, ou seja, elas são frações impróprias. Ok, pessoal? Então, vamos ao exercício? Esperemos. Então, pessoal, já estou aqui na nossa atividade 17, certo? Aqui você vai colocar seu nome e aqui você vai botar sua turma, ok? Aqui nós temos o resuminho do conteúdo. Você copia no caderno se você quiser, claro, certo? É bom ter um resuminho no caderno para você saber onde você está, né? Qual conteúdo a gente está estudando. Faz o resuminho, beleza? E aqui vem as questões, ó. Questões. Questão 1. Escreva como se lê as seguintes frações. Você vai escrever como se lê essas frações aqui, ó. Letra A tem aqui a fração e tem o nome e sua resposta. Você vai clicar e vai aparecer o seu teclado do mouse e você vai responder, certo? Como é que se lê essa pergunta? Eu vou responder a última para vocês verem. Na verdade já está respondida, né? Aqui eu já coloquei. Como responde, né? Você vai copiar, você vai escrever, ó. 8, 23 avos. Por que 8 e 23 avos? Porque o 23 é denominador do 8. E o 23 ele é maior do que 10. Até 10 tem um nome diferente. Depois do 10,
você vai sempre colocar o avos no final, certo? Como eu falei no vídeo anterior. Você voltar um pouco aí o vídeo, você vai ver essa regrinha. E aqui, ó, questão 2. Classifique as frações abaixo com as palavras própria ou imprópria. Você vai dizer se ela é própria ou se ela é imprópria. Um exemplo aqui nessa questão A, como eu já respondi, né? Quando o numerador, que é o número de cima, ele é menor do que o de baixo, ela é uma fração própria, como está marcado aqui, certo? Então, você vai fazer isso em todas as questões, marcar se ela é própria ou se ela é imprópria, e enviar, beleza? Quando você enviar, sua resposta já vai chegar para mim, eu já vou saber se você acha que você acertou, que você errou, e o que vai acontecer? Você não vai precisar mandar mais foto, certo? Não vai precisar mais mandar foto. Então é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. E voltaremos com mais frações.